Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café ou Chopp Gelado. Eu vou te falar uma coisa, já tava com saudade, hein? Tamo aí pro primeiro episódio de 2023 e ó, acabei de deixar meu celular no modo avião, porque diretamente de Curitiba tenho a honra de receber aqui pro primeiro episódio do Água, Café e Chopp Gelado em 2023, Rodrigo Werneck. Muito obrigado por estar aqui, tô muito feliz, tenho certeza que a gente vai poder contar boas histórias, contribuir com a nossa audiência. Obrigado, fica à vontade. Grande Felipe, muito obrigado pelo convite, uma grande satisfação estar aqui na DF, uma empresa que eu admiro há muito tempo, uma história fantástica de empreendedorismo, de marketing, de posicionamento de marca. Seguramente vamos fazer uma troca relevante aqui. Que legal. Cara, primeira vez que eu ouvi falar do Rodrigo Werneck foi no Conecta. E eu lembro que entre os amigos que muitos acreditam que seja em comum, Mari Ferronato falou, olha a palestra desse rapaz aqui que ele é muito bom e ele tem uma operação que ele está testando sobre locação, pré-atendimento, que eu acho que vale a pena para vocês ouvirem. Eu até comentei com você antes da gente gravar que foi a primeira vez que eu te vi fazendo essa palestra sobre pré-atendimento, sobre locação no Conecta. Inclusive, uma das palestras que abriu não só os meus olhos, mas como do meu sócio Denis, que está aqui com a gente, sobre esse mercado que a gente tinha um pouco de receio, talvez por medo da chamada dor de cabeça, que os antigos do mercado trazem isso pra gente, mas a gente tinha aquele receio de entrar, mas a gente ouviu muitas coisas bacanas do que você passou ali. Então foi a primeira vez que eu tive o contato com você. E eu queria entender como que você chegou, entrou nesse mercado imobiliário e o que aconteceu com o Rodrigo antes do mercado imobiliário até chegar aqui. Legal. É uma longa história, já estou com 41, mas o mercado imobiliário ele entrou na minha vida de uma forma inesperada. Eu sou jornalista de formação, fui para o jornalismo diário, hard news, trabalhei em Folha de São Paulo, com coberturas fora do país, trabalhei no Vaticano, fiz rádio no Vaticano, o microfone aqui me é familiar. Trabalhei em Brasília, Correio Brasiliense, enfim, tive uma experiência muito legal porque eu buscava no jornalismo, digamos assim, um papel social, um protagonismo social. Eu queria mudar o mundo, um sonho um pouco ingênuo assim, de juventude. Me frustrei no jornalismo porque eu entendi que aquilo era um negócio, que tinha dono, que precisava fechar as contas no fim do mês, enfim. E saí do jornalismo, fiz marketing político, que também... Ali eu pensei, agora eu transformo o mundo, agora eu vou mudar. Político. Eu vou na dor mesmo, Vou transformar direto da onde precisa. Exato. Fiz campanha presidencial, foi uma experiência muito legal, sentar do lado de um presidente da República, que buscava a reeleição, enfim, e ser uma espécie de um ghostwriter ali, escrevendo discursos, tal, levando esporro, inclusive, por erros, tal, porque um presidente da República, o cara não tem paciência para te dar feedback construtivo. Sim. O cara caga na tua cabeça. Ele não faz um curso de liderança, né? Não. Ele é um líder de massas. Como fazer um feedback? Cara, mas o feedback dele não tem tempo para feedback construtivo, então a mijada mais memorável que eu ganhei na minha vida foi do presidente da República. Foi uma experiência muito legal, assim, que eu me orgulho. Tenho foto lá, tomando a mijada, inclusive. Tinha um fotógrafo ali nos bastidores que fez a foto, assim. Pegou o momento exato. Eu não publico porque eu entendo que o nosso mercado é muito sensível. Sim. E, cara, eu evito me posicionar publicamente porque eu acho que isso é algo muito meu. E que não acho que pode não ser perfeitamente compreendido por algumas pessoas mais radicalizadas. Compartilho mesmo. E respeito quem se expõe e tal, mas eu particularmente acredito que isso fecha portas e é uma questão individual, da mesma forma como a tua opção sexual, enfim, como a tua crença religiosa. Então eu sou muito reservado. Fiz o marketing político, ali dentro eu constatei que aquilo não ia acabar bem, como não acabou, porque o financiamento privado de campanhas que havia no Brasil até muito pouco tempo atrás era um sistema viciado, em que ninguém doava dinheiro pela cor dos olhos do candidato, doava buscando contrapartidas.
Vi que aquilo não ia acabar bem, eu não estava afim de abrir o Jornal Nacional com meu rostinho exposto, né, na condição de investigado. Pulei fora a tempo, bem antes digamos, do balde transbordar. E aí falei, cara, o que eu vou fazer agora? Eu vou empreender. Abri a Cúpula, uma agência de marketing até então, generalista que trabalhava para todos os mercados, enfim, e tinha um tio. Quando você abre, você vai buscar os parentes, tal, tinha um tio que era sócio de uma incorporadora e ele falou, legal, procura lá o gestor, o executivo e pede para ele te atender, enfim, em meu nome, e o gestor contratou e a gente começou a produzir conteúdo para blog da incorporadora, isso em 2007, assim, os blogs eram tudo mato, assim, a gente começou lá pacientemente... Blogspot na época, né? Exato. E era um trabalho que casava já com assessoria de imprensa, os meios de massa já estavam entrando aí num certo declínio, e a gente entendeu que tempos de Orkut, Twitter surgindo logo na sequência tal. E ali a gente teve uma oportunidade muito bacana, trabalhando para 2 incorporadoras em Curitiba, a gente teve uma oportunidade muito bacana de surfar aquele boom imobiliário de 2009, 2010 tal. Algumas agências de São Paulo, especialistas em lançamentos, como Fave, Arshot, iam a Curitiba, faziam grandes lançamentos e aprendi muito com esses caras. Olhava para aquilo encantado, falei, cara, vamos crescer e vamos ser, né, uma agência representativa nesse mercado, embora trabalhando para outros segmentos, enfim. E aí passou aquela farra, né, passou aquela euforia, e aquele modelo de investimento massivo em lançamentos, né? A gente chegou a participar de lançamento com 8% de investimento em marketing do VGV. Cara, 8% é um troço desproporcional, né? Uma boa parte em TV na época, né? Exato. TV a rodo, assim, materiais impressos sofisticadíssimos, circulando livremente e tal. E de repente veio aquela ressaca brutal, né, ali a partir de 2014, investimentos todos cortados e de repente sobrou o digital, né? O digital custava baratinho, tal, o cliente liberava e a gente foi ganhando musculatura, enfim. Passamos a trabalhar para uma imobiliária em Curitiba que nos escolheu dentro de uma concorrência. A gente chegou nessa concorrência com uma visão diferente de mercado, enfim, acabamos selecionados. Então começamos com 2 incorporadoras, depois uma imobiliária e a empresa foi encaixando porque eu comecei a entender o tamanho do impacto social que o mercado imobiliário tinha. E isso conversava muito com a minha história, com essa ânsia de transformar a sociedade. Eu falei, olha, eu posso não mudar o mundo, mas a vida dessas famílias que serão atendidas pelas incorporadoras imobiliárias que trabalham conosco, nós vamos contribuir de alguma forma com essas pessoas. E ali teve um momento que foi bem legal nessa construção. Meu sogro é mestre de obras. E ele tinha um terreno numa região periférica em Curitiba. Quando veio Minha Casa Minha Vida, lá em 2009, ele chegou para mim e falou, Rodrigo, tenho terreno, você tem aí uma grana guardada, vamos começar a construir nesse programa? Eu falei, bora, só que eu não entendo muita coisa. Você toca e eu só boto a grana. Ele falou, beleza. E começamos. Entregamos os primeiros sobrados e eu falei, não, deixa eu ver aí como é que vai ser. Enfim, fui no banco acompanhar a assinatura na caixa. Cara, a hora que eu vi aquelas famílias vibrando na assinatura do contrato, eu falei, opa, isso aqui é muito diferente. O propósito tá aí. É isso, cara, é isso. E aí começamos, né, fomos procurados por mais uma imobiliária em Curitiba, uma terceira. Um belo dia eu cheguei para minhas sócias, eu tinha 2 sócias, eu lembro que nós fomos almoçar num restaurante perto da Cúpula, tal. Eu falei, nós vamos nichar. Acabou essa história de shopping, de concessionária de carro, indústria, agora a Cúpula vai trabalhar só para imobiliário. Eu lembro que uma sócia regalou o olho e falou, mas será que não vai faltar cliente? Eu falei, não, fica tranquila que tem imobiliária pelo Brasil todo, vai dar certo. E aí a gente começou um trabalho
basicamente de construção de case. A gente entendeu que a gente só ia conseguir ganhar projeção nesse mercado a partir da construção de algo que fosse relevante. A gente entendeu que o mercado estava passando por uma transformação relevante, não era só a pivotagem do off para o on, havia uma mudança também profunda de comportamento do consumidor, né? O consumidor que buscava o imóvel, ele era tratado de uma forma totalmente descompromissada pelos corretores, e a gente começou... Isso também lá, de certo modo, como pioneiros, a gente introduziu no mercado imobiliário, eu me atrevo a dizer, essa preocupação em torno do design de serviço, da experiência do cliente. A gente começou a fazer cliente oculto, a gente começou a olhar para dentro do CRM e ver que ninguém usava o CRM, né? Que o CRM era um depósito de contatos completamente abandonado. A gente começou a testar o site, o cliente convertia lá no site e o formulário não chegava na mão de ninguém. Para ninguém. Né? Tava esquecido no e-mail da secretária. Então a gente começou a tirar esses esqueletos do armário e começou a criar um desconforto e começou a olhar para indicadores ainda numa era em que pouquíssimo se falava em termos de dados. E a empresa começou a ganhar relevância, porque os executivos nos olhavam e falavam, poxa, a cúpula é um vetor do futuro, a cúpula me traz o que vai acontecer adiante. Inclusive a nossa marca hoje, a gente está num processo de rebranding, mas a nossa marca tem lá um quadrado, né, e um maisinho no canto, que é o de expandir horizontes, tal. E aquilo surgiu justamente de um exercício com os clientes de escuta, né? O que a cúpula significava para eles. Então, a empresa tomou essa decisão de segmentar. Um cliente chegou até nós, do interior de São Paulo, assim, eu digo que foi um early adopter que pesquisou e chegou até nós de uma forma surpreendente. E a gente começou a trabalhar para esse cliente de Tatuí, remotamente, e a gente encarou o projeto de uma forma, eu diria assim, empreendedora, porque a conta era deficitária, o que o cliente pagava definitivamente não sustentava o projeto. Era uma imobiliária ou um lançamento? Era uma imobiliária, eles pagavam um valor simbólico, assim, eu lembro de passar uma semana em Tatuí entendendo a operação dos caras. Mas para nós aquilo era um grande exercício de formatação do nosso modelo de trabalho à distância. Legal, rodamos o projeto, deu certo, e aí veio o convite para apresentar um dos cases que nós tínhamos construído, para apresentar. A Mariana Ferronato nos localizou também, nos identificou, enfim, e a gente foi convidado para levar esse case para o Conecta. A gente trouxe esse case para o Conecta e foi algo assim marcante, né? Você lembra, você estava lá, eu lembro como se fosse hoje, assim, uma arena redonda, né? Sim, 360. E gente assim, todo mundo em pé, cadeiras lotadas, um monte de gente em pé. Terminou a palestra, eu fui cercado por gente do Brasil todo, assim. Eu lembro que a primeira pergunta veio um dono de imobiliária, que é cliente, parceiro nosso até hoje, assim, do interior de Minas, de Divinópolis. Falou, vocês trabalham para outras cidades além de Curitiba? Eu falei, trabalho. Trabalhamos. Porque a gente tinha feito aquele projeto lá com Tatuí, que era totalmente deficitário, mas serviu como um MVP ali desse trabalho à distância. E a partir dali, cara, a cúpula ganhou um outro patamar. Assim. E que hoje faz parte do DNA de vocês, que é essa parte de laboratório, né? A gente pode falar um pouquinho mais adiante sobre isso, que eu acho que é uma das coisas muito bacanas. E, cara, primeiro aprendizado aqui do nosso bate-papo, acho que tem muita relação com o mercado imobiliário, eu acho que foi você identificar e ter o seu nicho definido, né? O quanto você acha que isso é importante também para o profissional corretor de imóveis? É questão de sobrevivência. Questão de sobrevivência. Para nós é muito claro assim, o quanto a cúpula era uma empresa sem qualquer tipo de relevância mercadológica quando ela era uma generalista. Né? Nós não tínhamos, por mais que nós nos esforçássemos, nós éramos uma empresa absolutamente comum.
E a partir do momento que nós nos especializamos, nós conseguimos entrar efetivamente na dor dos clientes. Nós conseguimos entender a fundo a dinâmica dos CRMs imobiliários. Nós conseguimos entender quais eram os canais todos a serem explorados, os canais mais aderentes a cada perfil de produto imobiliário, a jornada de cada operação, vendas, locação, sazonalidades, enfim. Eu digo que quando a cúpula chega dentro de um cliente, a rampagem até os resultados, ela acontece de uma forma muito mais rápida do que uma agência generalista. Hoje, dentro de alguns ecossistemas que a gente frequenta, por exemplo, o ecossistema de agências parceiras da RD Station, da Resultados Digitais, nós somos parceiros Platinum lá com eles, tem parceiros lá que, a partir do nosso case, passaram a declinar projetos do mercado imobiliário. Eles falam, não, eu me recuso a pegar um cliente no mercado imobiliário porque você tem que procurar a cúpula. Cara, eu não vou, porque teve situações de clientes que trabalhavam com essas agências e que vieram trabalhar conosco e a gente trocando ali de uma forma ética e de uma forma, digamos assim, transparente, a gente discutindo. Cara, a gente pegava a conta e a gente viu quanto a conta estava esculhambada. Né? No sentido de, poxa, o RD, por exemplo, todo errado, mal organizado, os anúncios estruturados numa lógica totalmente equivocada. Cara, a gente pega uma conta de Google Ads, a gente já tem um racional testado há 7 anos que esse racional está sendo testado, evoluído. Aí chega um generalista e vai tentar, cara, a partir do zero, ele tem que ser gênio. Sim. Para comer 7 anos de experiência. Inclusive nossa, o Ricota, né, usou vocês como case, não foi? No último evento do RD? Exato. Foi. E o Ricota foi um dos caras que abriu minha mente. Cara, acho que foi. A gente começou a gerar muito conteúdo foi por conta de uma palestra que eu vi do Ricota. Exato. 2014, se eu não me engano, 2015. Exato. O Fábio foi um vanguardista, né? Assim, não apenas em SEO, mas também no conceito de inbound. E eu digo para os meus sócios, a Cúpula é um projeto de inbound. Por quê? Porque é um inbound, eu brinco que é um inbound on e off, porque os eventos foram muito importantes nessa construção de autoridade. Eu diria que eles foram o pontapé inicial. Até que em 2018 a gente criou o Imob Report, que aí sim a gente trouxe o racional do inbound para o digital de fato, enfim. O Imob Report ele surgiu, é legal contar essa história, ele surgiu como uma demanda de comunicação interna, quando a gente decidiu segmentar a empresa, lá em 17, 18, a gente entendeu já de partida assim, que precisávamos tornar o nosso time especialista no mercado imobiliário. Não bastava o Rodrigo, a Renata, o Michel serem especialistas e ter lá 3, 4 mentes que entendiam do racional do imobiliário. A empresa toda tinha que entender. Tá, como é que nós vamos colocar todo mundo na mesma página? Vamos fazer uma newsletter aqui interna? Vamos puxar notícias, tal, para treinar o pessoal? Cara, saiu uma edição, saiu a segunda, eu falei, para tudo. Isso e é trabalhoso, né? Pô, um baita trabalho. Eu falei, para tudo, isso aqui não é só para nós. Vamos abrir para o mercado, tal. E eu lembro ainda de, nas primeiras edições, acompanhar a taxa de abertura, quem lia, quem não lia, dos colaboradores. Porque a gente falou, pô, isso aqui dá um trabalho danado, o cara tem que ler, cara. Se o cara não lê, se o cara não lê, tá demitido, né? Visão meio arcaica, né? Mas aí a gente entendeu que aquilo era muito legal e rampou, assim. Rampou, hoje o Imob tem 40 mil assinantes, taxas de abertura na ordem aí de 30%. Para e-mail, né? E-mail, né? Cara, uma absorção, anunciantes, ele é um motor de vendas para treinamentos, para eventos nossos, tal. Então, é um super case de inbound e de marketing de conteúdo. E de qualidade, né? Não sei, se você que está ouvindo, assistindo a gente aqui, se você ainda não acompanha, fica aqui também a dica, porque realmente eu uso como
base de conhecimento, de atualização do mercado. Sei que grandes amigos também. Então, cara, parabéns e obrigado por compartilhar com o mercado, né? Se você fez para algo interno, soltar para o mercado, acho que você só ajudou e compartilhou com o seu propósito também de mudança, de impactar as pessoas, né? Através do seu nicho hoje, que é o mercado imobiliário. Então, assim, a relação do nicho eu também acho muito importante. Inclusive, eu estava até conversando com o Carnicelli esses dias, até virtualmente hoje, que a gente... as discussões por Instagram, né? Se a gente pegar, por exemplo, um Minha Casa Minha Vida, que vai retornar, que era o Casa Verde e Amarela, dentro do programa você tem nichos, que é os subnichos, né? Então, cara, tem o funcionário público, tem o setor dos professores, então você pode ser especialista em subnicho também, que pode te potencializar a ter mais resultados, né? Então, a importância do nicho hoje é algo incrível. Outra coisa que você trouxe aí, que eu até falo também, mas que o mercado, muitas vezes, ele não explica para o corretor, e o corretor não entende a importância. Quando a gente fala, isso ainda acontece nos lançamentos, são os eventos que acontecem nos lançamentos, né? Hoje a gente vê muito aquela coisa, vem aqui que você vai retirar o seu barril de chopp, o litro de uísque. Mas esses eventos, eles acontecem, inclusive, para você trabalhar a jornada de compra do cliente. Eles acontecem para você ter cada vez mais relacionamento com o seu cliente durante a etapa da jornada. Então, assim... isso é pouco educado para o corretor. Então, muitas vezes o corretor ele não entende o benefício daqueles eventos, não entende a importância de você estar convidando o seu cliente para estar aquecendo ele, levando ele para uma etapa da jornada mais quente e mais próxima da compra, e esses eventos acabam se perdendo, né? Você acha que essa falta de informação e falta de clareza dos processos, das ações de marketing para o comercial afeta no desempenho também das vendas? Com certeza. Eu acredito demais na figura do gestor. Eu acredito que o gestor, o gerente, o mentor, né? Tem empresas que chamam assim, ele é a grande figura capaz de fazer a transformação e essa educação dentro da imobiliária. Os corretores, eles de fato têm uma visão muito imediatista e isso derruba as taxas de conversão, né? Para mim, a gente conversava aqui antes de gravar, né? Vocês falavam de corretores de taxas de conversão de 5%, que são altíssimas, né? Você comentava de um corretor aqui da DF que chega nesse patamar. Cara, mas se você olhar que ainda assim 95% são descartados, é inquietante, né? Sim. E pensar que 5% é totalmente fora da curva. Que a normalidade é 1, é 2, quando não abaixo de 1. E isso tem muito a ver com a incompreensão da jornada do cliente. Uma jornada que é absolutamente complexa, uma jornada que passa por emoções, né, passa por gatilhos sociais, conjugais, cara, momento político. São muitas variáveis que entram. O Bruno Lessa, um cara que já passou por aqui. Sim. O Bruno é um cara que eu admiro também muito. O Bruno usa nas palestras dele, né, aquele recurso visual de um nó, né, assim, um monte de rabisco da representação da jornada do cliente. E é aquilo mesmo, sim, cara. Aquilo é uma loucura, assim. É uma montanha-russa emocional que o cliente vive e o corretor, ele pula da montanha-russa, ele não fica até o fim daquela história. Óbvio que tem clientes que, de fato, abandonam a jornada e, de fato, desistem de fazer a compra do imóvel, mas a grande verdade é que o corretor, à medida que ele vai ganhando segurança, que ele vai se tornando, digamos, mais confiante no seu trabalho, ele vai descartando de forma cada vez mais, digamos assim, ostensiva, e isso é preocupante. A gente acompanha alguns cases dentro da cúpula assim, que para nós são muito emblemáticos. Agora, em dezembro, um cliente nosso vendeu um imóvel de 7 milhões com um lead de Facebook que tinha chegado a 18 meses dentro da imobiliária. Né? E aí tem gente que fala, não, Facebook não funciona para alto padrão. Funciona. A questão é, o cliente do alto padrão não é um cliente de fácil relacionamento. Né? É um cliente muito recluso. Esse cliente estava numa cidade a 200 quilômetros de distância. Esse cliente teve momentos em que ele desapareceu, que ele não respondia mais mensagens. E aí, de repente, ele voltou inesperadamente,
reabriu a conversa, mas depois que o corretor foi até a casa dele, levou um presente para ele, ele não atendeu o corretor deixou o presente na recepção do condomínio. Cara, quem está disposto a jogar esse jogo? Pô. Esse corretor recebe por mês 5 leads. É a escassez. Cara, Rodrigo, se você começar a pegar os novos corretores, que são esses corretores acostumados a descartar lead, você vai perceber uma coisa, que esses corretores eles não têm uma carteira de indicação. Porque da maneira que eles não são fiéis com os clientes, né, o que a gente chama de leads, eles também não são no pós-atendimento. Porque ele espera sempre o próximo. Sempre o próximo. E, cara, uma coisa muito interessante, eu falo isso, eu tenho um curso de vendas que chama Prática Intensiva de Vendas, e eu tenho um ponto, né, um bloco desse curso que eu trouxe como que é o Desvendando o Lead. Galera, vamos desvendar o lead. Vamos entender o que acontece aqui. A gente trabalha, eu explico muito jornada, eu levo para dentro desse bloco do Desvendando o Lead cases, inclusive daqui da imobiliária, de cliente que entrou e comprou depois de 6 meses. Cliente que entrou e comprou depois de 1 ano. Eu trago case de, esse cliente ele entrou com uma busca de aluguel e ele converteu depois em venda. Então, assim, eu trago vários cases comprovados que existem estudos que falam que a jornada vai de 16 a 24 meses. E a tomada de decisão, ela chega até 6 meses. Então, quando o camarada fala assim, tá, agora eu vou comprar, tô ciente disso, vou comprar ou alugar, tô ciente, ele ainda pode levar até 6 meses para encontrar esse imóvel e tomar a decisão. Então, quando o corretor ele entende que isso é médio e longo prazo, começa a ficar um pouco mais claro. Então, eu começo a trabalhar com consciência. Então, tá, esse cliente que eu recebi hoje, talvez ele não é o cara que eu vou vender amanhã. Então, deixa eu entender quais são as suas necessidades, o que te motivam para a gente começar a trabalhar essa jornada até o fechamento, a conclusão da compra ou da venda. Eu brinco, eu até apresentei no Conecta esse ano, que foi a palestra que eu aprendi sendo pai, que tem tudo a ver com vendas. Que é sobre a jornada, né? Quando a minha filha Lara, você tem os filhos, né? Eles confiam em quem para dar os primeiros passos? No pai e na mãe. E eu trago assim, corretor, o cliente está confiando em quem para dar os passos para comprar ou alugar o imóvel? Você tem que ser essa pessoa. Então você tem que pegar na mão e ajudar nessa construção. Só que a gente tem um mercado imobiliário que é muito imediatista, talvez por promessas que começa nas contratações. De vem aqui para o mercado imobiliário porque aqui você vai ganhar muito dinheiro, vai trabalhar pouco e vai ter qualidade de vida. Você acha que esse início e essa falta de clareza também impacta nessa ansiedade por fechar negócios imediatos? Sim, totalmente. O processo de recrutamento dentro, tanto de houses quanto de imobiliárias, ele é profundamente desestruturado, né? Especialmente nas grandes, né? Nas menores empresas, esse processo ele ainda passa muito pela mão do dono, né? Que avalia ali, digamos, um fit cultural. Poxa, você tem meu jeito, o cara ainda consegue preservar minimamente algum tipo de alinhamento, mas à medida que a empresa cresce, cara, é um motor que começa a bater pino e começa a voar peça para todo lado e você começa a ter pessoas completamente aleatórias dentro da operação. Então eu diria que é um problema que cresce exponencialmente à medida que a empresa cresce. Então isso queima o mercado todo, né? Isso manda um sinal muito perverso. Eu acompanho o crescimento dos agentes autônomos de investimento como algo inquietante, assim. Para mim, isso mostra o quanto a economia está indo na direção do autônomo, desse cara que de fato tem mais liberdade, faz o seu horário, não tem teto para sua renda. Então isso é muito legal porque aquela cultura do CLT está morrendo, né? Hoje no Brasil já são 40 milhões de autônomos, cara, é gente para danar. Só que o imobiliário não consegue atrair tantos talentos qualificados quanto os agentes autônomos de investimento.
que estão lá ofertando produtos que sim, tem liquidez, tem uma rentabilidade legal. Mas, cara, o nosso negócio é um puta negócio. Tá aí Americanas, né, derretendo dentro de uma fraude monstruosa e a gente não conhece imóvel que perde 80% do seu valor da noite para o dia. Então, é muito inquietante que a gente ainda não consiga atrair tantos bons talentos quanto o mercado financeiro, mas eu vejo que a pandemia foi talvez um grande divisor de águas. E começo a ver uma qualificação bem interessante de arquitetos, administradores, advogados entrando para o mercado imobiliário e rampando muito rápido. Porque muitos desses profissionais, cara, eles já vêm com relacionamento, eles já vêm com disciplina, com um foco mais estruturado. Então, eu sou muito confiante assim, de que a gente, talvez dentro de 5 anos, talvez dentro de 10 anos, sendo um pouco mais pessimista, que a gente vai ter a profissão corretor de imóveis, cara, como uma profissão assim, cobiçada. Sim. Cobiçada, digamos assim, já adensada, né? Já com não tantas oportunidades como a gente tem hoje, porque hoje, meu amigo, eu dentro de casa, a minha esposa trabalha numa multinacional há 15 anos, é gerente, um caminhão de benefícios, um baita salário, e eu fico lá, né? Vem pro imobiliário, vem. Porque eu tenho certeza que se ela vier, cara, se ela não estiver fazendo 30 paus em comissão dentro de 12 meses, eu entrego a cúpula para você, cara. Porque ela é um trator de trabalho, já foi 3 vezes a melhor vendedora da empresa dela no país, produtos diferentes, produtos complexos, cara, ela vai fazer. Então, essa turma tá chegando e essa turma vai ganhar projeção, especialmente no alto padrão, que já mudou, né? No alto padrão já é uma outra fotografia de profissional. Tá mudando e isso é muito bom. Você falou do foco, eu acho que é um dos pontos fundamentais aí pro corretor, né? E trazendo aqui a ideia. Eu trabalhei numa grande empresa de transportes aéreos, né? Foi o meu segundo trabalho. E eu sou apaixonado por aviação, assim, né? E muito relacionado também ao Modo Avião, galera. O Modo Avião é o podcast que o Rodrigo, ele faz a entrevista com a galera. Indico também, gosto muito. E a nossa coordenadora aqui estudou comigo e ela era aeromoça. E eu até brinquei falando que eu quero fazer um post uma analogia da aviação com a profissão do corretor de imóveis, né? A preparação da aeronave, o plano de voo, porque ele envolve planejamento, da onde eu tô, para onde eu vou, qual é o combustível, eu tô saindo nessa temperatura lá, como que vai estar. Então, existe uma analogia muito parecida com o mercado do imobiliário que você pode aplicar, né? E tem algo que o piloto fala assim, tripulação 10 mil pés. E eu fui para Itapema, bate e volta, e eu ouvi isso, eu falei, tem alguma ligação? Por que ele fala 10 mil pés, né? E hoje eu fiz essa pergunta para ela. Zanotti, por que 10 mil pés ele comunica? Ela falou assim, porque quando tá em 10 mil pés, ninguém pode entrar na cabine, ninguém pode falar com o piloto. E até este momento é concentração e foco total. Então eu dentro da analogia do post que eu vou criar, talvez vocês estão ouvindo agora, já esteja no ar, mas é assim, quais são as ações do seu dia a dia, quais são as ações-chave que você precisa estar a 10 mil pés, precisa estar com foco total. Então assim, muito também para trazer o modo avião para a galera aí conhecer, eu acho que é muito relacionado, né? O foco, muito importante dentro do mercado imobiliário. E se me permite uma provocação aqui, claro. eu quero jogar uma tese aqui. Bora. De que o 10 mil pés do mercado imobiliário é a hora de usar o CRM. Sim. É a hora de abrir o seu CRM, estudar o seu pipeline. Cara, você precisa reservar meia hora do seu dia para olhar para os negócios que estão frios, quentes, mornos. Porque é ali que você vai dar previsibilidade
para as suas vendas. É ali que você vai entender o que vai fechar daqui a 30, daqui a 90, daqui a 180 dias. Olhando para o CRM, tendo um CRM organizado, você consegue isso. Inclusive, assim, ó, o corretor ele precisa ter o cliente frio, o morno e o quente. Porque ele precisa ir evoluindo as etapas. Porque se ele tiver só o cara quente, ele está brigando com o mercado inteiro. Inclusive, eu trago muito lá dentro do Prática Intensiva de Vendas, que é, galera, o mar vermelho hoje é o digital. O offline hoje voltou a ser o mar azul. Porque é o relacionamento tete a tete. Enquanto você está esperando aquela briga do digital, lead, quem está diretamente conversando tete a tete está conquistando o cliente 3 vezes mais. Então, assim, dentro da estratégia, não vamos agora só olhar para o digital. O que você pode fazer aqui no offline, no relacionamento, porque muitas vezes é isso que vai te dar previsibilidade de vendas. Então, é essa visão também que o corretor, dentro da figura de entender que é uma empresa, que muitas vezes empreende dentro do CNPJ, ele precisa começar a ter estratégias e pensar como que ele pode fazer o que ninguém está fazendo. Esses dias eu comecei a testar, eu entrei num anúncio, cara, foi uma chuva assim, ó. E eu falo para todo mundo, testa, não precisa se cadastrar. É só clicar como se você fosse fazer um cadastro e sai. Você vai começar a receber. Agora, olha como cliente. Você já pensou a chuva de informação que o seu cliente está recebendo? Se você está aqui no offline, cara, é o momento, é a informação. Você está educando o cliente para o momento certo de comprar. Então, é uma análise, entender o que precisa ser feito e talvez direcionar esforços de maneira diferente, né? E a gente não se coloca, como você mencionou aqui, a gente não se coloca no lugar do cliente. Cara, a experiência de você abrir o Google para buscar um imóvel, ela é frustrante. A experiência de você abrir um portal imobiliário é deprimente. A experiência de você olhar os anúncios na rede social, muitas vezes, ela também é decepcionante. Sim. E quando você encontra um profissional que lhe transmite segurança, cara, você está entregando ao seu cliente o ativo mais valioso de todos, que é o tempo dele. Você está preservando o tempo dele, está dando assertividade nessa jornada. A questão é que muitos corretores estão fechados para uma verdadeira conexão com o cliente. E o cliente, convenhamos, também não ajuda. Muitas vezes. A gente sabe o quanto, numa cidade como São Paulo, o quanto o cliente está cada vez mais intratável. Sim. Né? O cliente não quer conversa, ele está cada dia mais impaciente, mais grosseiro. Não está fácil lidar com esse cara. Concordo, mas a gente precisa sofisticar um pouco as nossas técnicas de abordagem. Dentro da Cúpula a gente tem falado muito sobre comunicação não violenta. Para mim, hoje, isso virou ferramenta de trabalho do corretor. Uhum. Quando a gente começou a trazer esse conceito de comunicação não violenta para o mercado imobiliário, a gente na hora olhou para a locação, né? Cara, porque a locação é a faixa de Gaza, né, da imobiliária. É onde a guerra, cara, é míssil, bomba, pau, prego, é tudo voando. Só que com o tempo a gente começou a ver que isso é muito aderente também ao trabalho do corretor, cara. O corretor também está exposto a uma quantidade cada vez maior de conflitos, né? Clientes que não têm clareza, né, da sua necessidade, enfim. Então, hoje o profissional está tendo que se reinventar, adquirir conhecimentos que extrapolam em muito a questão comercial. Né? Ô Rodrigo, agora até uma pergunta sobre gostaria de entender qual a sua opinião. É algo que a gente testa muito, deu certo em locação, em vendas ainda não deu certo. Eu acredito no modelo, entendo que é um modelo que tem um desafio de se aplicar, que é o modelo de pré-atendimento. Eu sei que você tem a parte da cúpula do laboratório, queria que você falasse um pouco sobre isso também.
Até por isso que os clientes que entram têm uma evolução muito grande lá com vocês, porque vocês já testam, sabem o que precisa ser feito. Qual que é a sua opinião sobre o pré-atendimento? Você acha que é válido de fato? E se você entende que ele casa fácil, tanto na locação quanto no processo de vendas? Porque foi o que você falou, o corretor ele é impactado com muita informação e a gente entende que muitas vezes também ele é impactado com muitas ações que ele tem que fazer, né? Perfeito. Na locação não é uma escolha. Na locação, para mim, está muito claro que o pré-atendimento é uma obrigação. Porque o número de oportunidades de contatos é muito grande, né? Pessoas Sim. que chegam às centenas dentro de uma imobiliária. Então, acho que na locação eu desconheço alternativa que funcione melhor. Agora, em vendas, eu gosto de olhar muito para o padrão do cliente, para o perfil do cliente da imobiliária ou da incorporadora. No alto padrão, para mim está claro que o cliente do alto padrão ele fica muito desconfortável com um anteparo ao corretor. Né? Ele quer contato rápido, ele quer ser atendido por quem vai resolver. Ele quer falar logo com o chamado especialista, né? Exato. E quando você vai partindo para um padrão abaixo, mais um médio, talvez um econômico, esse cliente já entende de uma forma mais compreensiva, assim, que de fato tem alguém ali, é parte do processo, enfim, beleza, vamos lá. Até porque esse cara liga no cartão de crédito, ele cai numa URA interminável, ele liga na companhia aérea, jogam ele numa URA interminável. Esse cara não é o cartão Black que liga lá no telefone do Barack Obama, lá do Joe Biden, e fala com o presidente. Não. Então, para mim, acho que esse é um racional importante. E uma outra variável muito importante é o perfil dos teus corretores. Né? Para mim está muito claro que quando você tem um time muito extra classe, um time muito preparado e que gosta desse contato, legal, mas é difícil. Eu diria assim que é uma questão óbvio, né? Sempre tem uma questão de olhar para o produto, né? Você eliminar produtos que não sejam aderentes. Eu desconfio de operações que entregam mais de 30 leads por corretor, assim, acho que 30, 40, vá lá, mas uma imobiliária que entrega 100, 200 leads, o cara é uma máquina de triturar leads. E aí o pré-atendimento é uma das cartas à mesa. A outra carta é você rever a tua pauta e otimizar a tua carteira de imóveis em divulgação, entender qual que é o teu produto, né, aderente, o teu posicionamento, o teu produto e começar a cortar. Essa é uma lei da natureza, né? Sim. Você quer revigorar uma planta, você faz o que com ela? Ou você aduba ou você corta ela, né? Você faz a poda tal e a planta volta muito mais forte. E isso acontece em imobiliárias que fazem uma limpa, uma purificação dentro da sua carteira e, cara, eu não conheço a imobiliária que fez essa poda e que não voltou mais forte. É impressionante. Todas. Cortei 40%, aumentei meu VGV em 30%. É nesse patamar o resultado que eu observo. Inclusive isso aconteceu aqui, né? O Denis está aqui com a gente, aconteceu aqui. E conta um pouquinho como que funciona esse laboratório da Cúpula, como que nasceu essa ideia. Eu acho isso fantástico, inclusive para quem aí tá em dúvida, acho que é um ponto fundamental do porquê a Cúpula hoje se tornou o que é. Eu asseguro que isso é um grande pilar de vocês, que é esse laboratório que vocês já trazem para o mercado. Ó, o que eu tô te falando aqui, eu testei e sei como fazer para te ajudar a ter mais resultados. Conta um pouquinho como funciona. Legal. A gente está estruturado, a Cúpula ela tem hoje 4 verticais, 4 unidades de negócio, agência de marketing, consultoria, educação e tecnologia. E dentro da frente de consultoria, a gente entendeu que era fundamental fazer um trabalho que fosse mais mão na massa, né? Um dos nossos valores
é sujar os pés de barro, e a gente entendeu que, cara, as consultorias, sem querer generalizá-las, mas as consultorias muitas vezes acabam resvalando pro faça isso, faça aquilo, tal, mas de uma forma muito impositiva e muitas vezes distante da realidade. E a gente entendeu que, cara, isso era muito perigoso e não conversava com os nossos valores. Então surgiu a ideia, cara, vamos meter a mão na massa e começar a operar? Só que assim, a gente não quer ser uma ameaça aos nossos clientes. Então, em primeiro lugar, vamos pegar uma cidade que a gente não tem cliente, que seja próxima. Curitiba não dava, porque a gente tem alguns clientes em Curitiba. Vamos pegar São José dos Pinhais, aqui do lado. E a gente sempre teve a leitura de que o mercado imobiliário sofre demais para fazer a expansão territorial. A expansão territorial, conversava com o Denis aqui, é sempre, né, um risco enorme que a imobiliária contrata. Porque, cara, você entra num território que você não conhece, pessoas que você não conhece, enfim, muita empresa acaba tropeçando nesse movimento, e a gente falou, cara, vamos entrar em São José dos Pinhais? Eu não conheço quase ninguém em São José dos Pinhais, ninguém lá na empresa conhecia, tal, vamos. E começamos a operar a locação lá, criamos a Cupolab, nosso laboratório de locação, e, cara, foi transformador, assim, porque isso nos permitiu entender não apenas questões de marketing efetivamente, mas principalmente gestão. Hoje a gente evoluiu demais a nossa leitura de gestão financeira, a nossa capacidade de leitura, por exemplo, de garantias locatícias, a nossa capacidade de leitura de resolução de conflitos, porque à medida que a empresa vai crescendo, você começa a ter esse tipo de dor. Ali que a gente foi testar táticas de captação de imóveis, a maior dor hoje na locação, o maior desafio, né? Ter o imóvel, depois que você tem, vai embora, tem liquidez. Então foi um movimento muito legal, assim, e que forma talentos. Para nós, inclusive, é um laboratório de desenvolvimento de talentos. Hoje a gente está, inclusive, a nossa head a responsável pelo nosso laboratório, agora está se tornando a nossa head de tecnologia dentro da Cúpula, está sendo promovida, e para mim, cara, e já está abrindo a vaga dela, e já estou vendo que quem entra nessa cadeira, cara, aquela cadeira é técnico da seleção brasileira, cara. Se acertar, ganhar a Copa, você está consagrado lá dentro. Então, ela tem alguns papéis ali muito legais, assim, dentro da nossa construção. A pele no jogo, né? Você colocar o que eu tô fazendo porque eu testo, eu tô provando aqui. Acho que hoje falta um pouco disso no mercado imobiliário, né? Assim, da educação vir das pessoas que estão no dia a dia, de falar, cara, não é sobre acertos, é sobre, às vezes, o que eu tô errando também, que eu tô te falando para você não errar. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas então é sobre só as coisas certas. Não. Coisas erradas que a gente faz, errou, mas eu tô te alertando que como pode ser diferente. Então acho que é muito bacana. Já passou aqui mais de 45 minutos. Eu queria que você falasse um pouquinho aí, a gente vem novamente com o evento. Mudou de nome, né? Conta essa nova estrutura, quero que você jogue pra galera aqui quais são as novidades, o que vocês vão trazer. Eu fui no ICXP, tive a oportunidade de participar lá. Muito legal, bem organizado, só elogio. Como palestrante, cara, foi um dos poucos eventos que eu fui recepcionado de uma maneira assim incrível. Obrigado, e queria que você falasse quando vai ser, como vai ser, para nossa audiência também, inclusive poder estar lá em 2023 participando. Show de bola. O Cúpula Summit esse ano vem com essa nova identidade, ele é a evolução do ICXP. A gente trocou o nome dentro de um processo de rebranding da própria Cúpula. A gente quis trazer o nosso nome para o evento, porque muita gente saiu do ICXP perguntando, mas quem que organizou mesmo? As pessoas... Dentro dos erros e acertos, né? É sobre melhorar, isso aí. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Aquele cliente que está lá no título do anúncio, sim, né? Apartamento, 3 quartos em Itaquera, o cara liga, que bairro mesmo que fica o apartamento? Então, o cara foi no ICXP e não percebeu que o evento era da Cúpula. Isso, eu digo que o pessoal hoje a gente vive uma epidemia de desatenção. É verdade. E então a gente fez esse rebranding. O evento ele é uma peça central dentro da nossa estratégia de educação e transformação do mercado.
O evento nasceu grande, nasceu com 2.000 pessoas. Esse ano a gente tem um público ligeiramente maior, 2.200 pessoas. Um evento que a gente foi muito conservador em não ampliá-lo ainda mais. Por quê? Porque a gente quer fazer um evento mais restrito de fato. É um evento mais confortável, um evento em que nós não temos uma diversidade de temas cansativa, em que a gente é extremamente criterioso na definição dos palestrantes, não tem guru, não, são operadores do mercado, donos de imobiliárias como vocês, caras que de fato estão fazendo a transformação, corretor que está vendendo imóvel, né? Não está vendendo outras coisas, caras que estão de fato no campo de batalha. Então a gente entendeu que o nosso público são donos de imobiliárias, são líderes, são gestores e são profissionais de alta performance que serão os futuros donos de imobiliárias, os futuros líderes e gestores. Então, esse é um público menor, esse é um público que não admite almoçar em pé, esse público ele precisa de um respiro entre uma palestra e outra, esse público tem algumas particularidades e a gente decidiu nichar, né? Não fazer um evento genérico que quer abraçar o mercado inteiro, que quer ter lá 5, 10 mil pessoas, não. É um evento mais restrito que, de fato, busca entregar um conteúdo mais sofisticado, um conteúdo mais refinado. E quando que vai ser o evento? Vai ser dias 11, 12 e 13 de maio em Curitiba. O dia 11 é um dia de workshops, uma série de workshops pagos à parte, e nos dias 12 e 13 as plenárias, né, 2 plenárias abertas para as 2.200 pessoas que nós estamos esperando lá em Curitiba. No comecinho ali, na virada do outono para o inverno curitibano, levem agasalhos, porque vai estar frio com toda certeza, mas a gente descobriu o quanto Curitiba tem um potencial turístico ainda muito pouco explorado, assim, muita gente que foi no ICXP. A gente fez o evento sexta e sábado, porque a gente queria que as pessoas ficassem domingo em Curitiba, foi intencional, assim, e a gente esse ano está repetindo essa fórmula, né? Os dias 12, 13, quinta e sexta. Aproveita, estende, aproveita a nossa gastronomia lá, uma super experiência para quem for aproveitar o evento. E legal. E tem algum motivo de ser em Curitiba? Porque a gente sabe, né, quando a gente fala em eventos, o primeiro lugar que as pessoas olham é São Paulo, né? Tem algum motivo, algum ponto especial para fazer em Curitiba? Tem alguns. Curitiba é uma cidade mais barata do que São Paulo, então fazer o evento em Curitiba nos dá competitividade, a gente consegue preservar os ingressos num patamar ali de 800 a 900 reais nos lotes que estão saindo por esses dias agora. Então, se a gente trouxesse o evento para São Paulo, o ingresso seria pressionado. A gente faz um evento lucrativo, né? A gente não é unicórnio, a gente não é investido. Até porque precisa lucrar para manter a qualidade da entrega da informação que vocês estão trazendo para o mercado. Exato, a gente não tem produtos acessórios, não. O nosso evento ele tem que se pagar, porque do contrário a gente quebra. Sim. Então a gente é muito pressionado nesse sentido, então a gente ganha competitividade. Curitiba é a nossa casa, a gente está lá, então isso nos permite identificar fornecedores, interagir, construir de uma forma mais próxima e, além disso, tem a satisfação de estar gerando renda e contribuindo para o crescimento da cidade em que a gente cresceu. É uma forma de retribuir, né, aquilo que a cidade nos ofereceu. Sim, é legal. Falou isso porque assim, eu e o Denis, a gente tem um comprometimento muito grande aqui com Itaquera, né? Eu não vejo por que a pessoa ter que sair do extremo leste para poder ter uma boa renda, para poder ter qualidade de ensino. E eu me comprometi, falei, cara, a gente precisa criar isso aqui. Então, dentro do desenho que a gente tem para a DF, sim, é chegar a ter projetos sociais, a qualificar as pessoas para que elas possam ganhar muito bem, não precisando ir para o centro, para uma zona sul. Criar as oportunidades aqui. E dentro disso a gente criou um evento que foi nomeado alguns anos atrás, o Conexão Itaquera. E assim, foi um evento meio maluco. A gente fez o evento em 2 semanas, Rodrigo.
Consegui patrocínio e a gente colocou 200 corretores em 2 semanas. E a entrada foi 1 quilo de alimento. A gente doou 200 quilos de alimento para instituições de caridade. E eu falei, cara, eu vou fazer um evento em Itaquera, porque Itaquera nunca teve um evento para corretor de imóveis. Então, a gente falou, cara, dentro desse comprometimento, vamos trazer educação também para cá. Então, eu vejo muito disso que vocês estão fazendo lá. Vamos trazer a galera, vamos quebrar esse paradigma, vamos sair de São Paulo, vamos trazer a galera para Curitiba, para conhecer gastronomia, para conhecer a parte de turismo e para viver o que é a Curitiba. E, cara, que realmente eu conheci nesses dias que eu fui lá, realmente é muito bacana e vale muito a pena. Primeiro, pelo evento, pela qualidade da entrega que eu tenho certeza que vai acontecer e pela cidade que vai acolher tudo isso daí, né? Bom, Rodrigo, a gente está partindo para o nosso final. Queria deixar muito aberto se tem mais alguma coisa que você quer falar e pedir para você deixar um recado para o mercado imobiliário, para o corretor, para o gestor, para o dono de imobiliária. Maravilha. Em primeiro lugar, agradecer o convite. Para mim é uma satisfação. A ADF ela conversa com muitas certezas, convicções que eu tenho. Uma delas é a de que a imobiliária ela precisa assumir o protagonismo na educação dos seus profissionais e vocês são vanguarda nisso. Eu acompanho a ADF há pelo menos 5 anos e vocês assumiram esse protagonismo. Acho isso muito legal, o trabalho que você e o Denis fazem de estar produzindo conteúdo, de estar se posicionando como uma marca empregadora que é sexy, que atrai talentos. Cara, vocês estão definitivamente na vanguarda. Não é lógico que a série de vocês é incrível, é um espaço muito agradável, isso é legal, mas a atitude de encostar a barriga no balcão e produzir conteúdo, e isso é trabalhoso, e você sabe bem o quanto isso é difícil, cara, isso pouquíssimas empresas fazem. E aquelas que fazem, para mim, estão condenadas a crescer. Então, não vejo outro caminho para vocês a não ser o crescimento. Então, parabéns por esse movimento e que o exemplo de vocês sirva de referência para o mercado. É a educação, o desenvolvimento que vai nos permitir crescer. Se nós temos ambições de crescimento, nós precisamos entregar e buscar mais competências. Não existe ganhos sem investimento em aprendizado. Esse é o grande lema que me move e eu acredito que vocês são a materialização disso. Legal. Galera, muitos, Anderson, já são mais de 55 episódios, né? Cara, Rodrigo, eu falo que eu aprendo mais nesses dias aqui, porque a gente vai pegando uma ideia aqui, uma ideia ali. Eu falo, Denis, você viu o que saiu ali que dá... Então, assim, corretor, dono de imobiliário, tem muita coisa bacana. Episódios fantásticos, histórias que podem te motivar. Então, se você ainda não viu, tem muita coisa bacana. Corre lá no Spotify, aqui no YouTube e aproveita. Costumo dizer, corretor, você sabe o que fazer, sabe como fazer. Muitas vezes você só não faz e por isso que você não tem grandes resultados. Fala aí pra gente, nessa caneca aí, pra você, água, café ou chopp gelado? Hoje a água. Eu tô treinando para uma maratona agora. Isso aí. Tem que ser foco na água, saúde em primeiro lugar. Legal. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Galera, obrigado. Entra aí, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho e manda para toda a sua equipe aí que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Galera, água, café ou chopp gelado, porque falar de mercado imobiliário não precisa ser algo chato. Valeu e até a próxima.